Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de ArcGIS 4. Essa é a aula de número 33 e o assunto da aula de hoje é sobre o Anchor Layout, dando continuidade aí ao nosso módulo de layouts. Bem, a agenda para a aula de hoje então é falar um pouquinho sobre o Anchor Layout, como ele funciona e, é claro, tudo isso através de um código prático, ou seja, bem hands-on. Os requisitos para a aula de hoje são os mesmos da aula passada. Se vocês já estão enjoados de ver eu falando isso, por favor, falem que eu removo dos slides, Acho que quem está acompanhando o curso aí desde o início já deve estar, pelo amor de Deus, não fala mais sobre isso. Mas tudo bem. Então, hoje nós vamos ver o Anchor Layout, que é o segundo layout que a gente está vendo. Na aula passada a gente falou sobre o Auto Layout, Então hoje nós vamos começar já a ver layouts diferentes do layout padrão do ArcGIS. E aí então, só dando uma recapitulada na aula de introdução, o Anchor Layout é aquele que a gente vai organizar os componentes através de uma porcentagem, Ou seja, vai ser o tamanho que ele vai ocupar dentro do componente pai, componente mãe, a gente aqui vai dizer isso, tá? Então, vai ser por referência, Então, vamos para o código. Estou aqui com o Sublime Text aberto. Vou criar aqui uma pastinha da aula 33. E aqui, de novo, eu vou criar o index.html e vou criar também um arquivo chamado app.js. E aí eu vou pegar aqui da aula 32, copiar o index.html, só que eu vou retirar aqui esse CSS que a gente não está usando. Vou copiar aqui, olha, o que a gente fez na aula passada também, que vai ajudar pra caramba, tá? Então, olha só recapitulando então, na aula passada a gente viu o Auto Layout, tá? Então, olha, a gente viu que se a gente vai declarando os componentes e o ArcGIS vai empilhando esses componentes. Para o Auto Layout, a gente precisa pelo menos uma altura, Se a gente não define uma largura, ele pega todo o espaço do componente, tá? Do espaço inicial do componente. Se a gente definir a largura, tudo bem, ele vai ter aquela largura. E uma outra coisa importante é, quando a gente faz o resize do componente pai, do componente mãe, ele não faz o resize dos componentes filhos, tá? Na aula de hoje, então, a gente vai ver sobre o Anchor Layout. O Anchor Layout funciona de uma maneira bem parecida, tá? Ele também vai empilhando os componentes, só que, em vez de a gente colocar, por exemplo, tal largura ou tal altura, a gente pode utilizar, olha, a seguinte configuração, que é a configuração Anchor, tá? E aqui na configuração Anchor, eu vou dizer, por exemplo, qual que é a largura que eu quero que ele pegue. Então, vou botar aqui uma largura de 100%. E a altura, por exemplo, eu quero que ele pegue 1/4, tá? Então, eu vou botar aqui, olha, 25%, tá? Aqui para o segundo painel, eu posso colocar aqui também, ó. Vamos supor, aqui agora eu quero que ele pegue. Vou copiar aqui. Vou colocar aqui. Eu quero que ele pegue agora também 90% da largura. E da altura, eu quero que ele fique com 50%, tá? Então, aqui a gente já tem um painel que tem 25%, um outro de 75%. Então, a gente já tem 75% do nosso componente mãe aqui preenchido. E um terceiro aqui, olha, eu quero que ele fique com 50% da largura
e apenas 20% da altura, tá? E uma coisa também muito importante que a gente não pode esquecer, já que a gente está trabalhando com layout anchor, é definir que o componente pai está utilizando o layout anchor. Então a gente vem aqui e define que o layout é o anchor, tá? Então a gente salva aqui no final e vamos ver o que isso vai dar. Então eu vou dar um refresh e tá aqui então o anchor layout, ou seja, o componente está pegando 25%, então a gente define isso aqui em 4 partes, por exemplo, olha, a gente pega direitinho esses 25%, aqui ele pega metade e aqui ele pega só, já esqueci, 20% da altura, tá? E aqui é 100% da largura, 90% da largura e aqui é o que? 50% da largura, tá? Agora uma coisa muito importante, eu vou até arrastar para cá. Lembra que quando a gente fez o auto layout, a gente fez o resize da janela, ele não fez o resize dos componentes filhos? Olha aqui no anchor layout agora. Ele faz, tá vendo? Ele faz todo o redimensionamento, tá? Então, é bem melhor assim. Mas, por exemplo, o auto layout, ele é um layout bem mais leve, tá? Em termos de performance, etc e tal, né? Então, apesar do anchor layout funcionar de maneira parecida e ele ainda fazer o resize dos componentes filhos, né? Isso quer dizer que aí tem toda uma questão de performance também envolvida nisso. Mas é basicamente isso daqui, tá? Uma outra forma que a gente pode também trabalhar é através de offset. Então, olha, por exemplo, aqui, olha, no primeiro, eu vou comentar esse daqui e vou copiar, tá? Só pra gente não perder. Eu posso trabalhar, por exemplo, com offset, aí, por exemplo, de menos 50 e de menos 150. O que é isso, Loiane? Calma aí, vamos ver como é que isso vai ficar aqui, olha. Olha bem o que ele fez aqui. O que significa, então, essa questão de offset, tá? O primeiro offset é sempre em relação à largura. Então, aqui, olha, a largura que a gente tem da janela é de 50, tá? 50. Aqui, então, a gente está dizendo que é menos 50, ou seja, eu vou ter uma largura da janela menos 50 pixels. E na altura, eu vou ter a largura aqui de 400 menos 150, que aí vai dar 250, né? Então, aqui, por exemplo, ele pega a largura de 450, é claro que a gente tem que descontar, tá vendo essas bordinhas que tem aqui? Então, vai dar um pouquinho menos de 450 largura e de altura 250, tá? E aí também a mesma coisa, olha, a gente faz o resize e ele continua com esses mesmos offsets, tá? Isso aí também é importante, que aí ele vai pegar a largura total da janela menos 50 pixels, que é exatamente esse vãozinho aqui, esse espaço aqui, e os 400 pixels de altura mais o redimensionamento e vai tirar aí 150, e aí ele vai ter a altura. Tá ok? Bem, sobre o Anchor Layout é isso, então aí tem as maneiras de você fazer. O Anchor Layout, ele é muito utilizado, por exemplo, em forms também, porque aqui, olha, se a gente vier aqui, ó, vamos pegar aqui nos exemplos do XJS, ele é muito utilizado em form, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, tá vendo que ele pega toda a parte do componente? A gente não precisa setar nenhuma largura, tá? Só com o layout anchor, a gente já sabe que tem aqui. E se tiver, por exemplo, isso é uma outra coisa muito importante. Vamos pegar aqui as validações.
Aqui não tem nenhum com message side. Então aqui, olha, vamos pegar esse exemplo aqui do Field Containers. E aqui, ó, você está vendo o anchor dele é 100%, tá? Se a gente vier aqui, olha, e abrir o código fonte, vai ver que o anchor é de 100%. Mas, por exemplo, aqui no form, se ele tá vendo, olha, tá com... Esses aqui não importa pra gente, é esse daqui, ó. Repare que ele tava com 100%, então, quando tem esse message target side aqui, e aparece essa bolinha pra gente, você não precisa redimensionar. No XJS 3, por exemplo, a gente tinha que deixar esse espaço, porque senão ele cortava essa bolinha aqui. No XJS 4, olha, ele não precisa mais, ó, tá vendo? Ele automaticamente já vai fazer o redimensionamento pra gente. Então, assim, esse tipo de layout, como vocês podem ver, ele é muito utilizado em form. E uma outra maneira também que a gente pode utilizar ele é se você tem aí uma... Você quer colocar vários componentes, filhos, né? E aí você quer que também redimensione, né? À medida que for redimensionando o componente pai, também redimensione os filhos. Tá? Então fica aí mais um componente que agora vocês estão conhecendo. A gente já conhece então agora o auto e o anchor. Bem, a documentação tá tudo lá, como sempre. O código-fonte da aula está no GitHub. O link do curso com todas as aulas está lá no blog. Todo esse conteúdo também tem no livro. O contato aí, se vocês quiserem também saber quando que vai sair a próxima aula, tem no Facebook e no Twitter, que eu sempre estou colocando quando é que vai sair a próxima aula lá, tá? E se você gostou desse vídeo e você está assistindo pelo YouTube, por favor, dá um joinha, dá um like para ajudar na divulgação, tá? Bem, pessoal, dúvidas técnicas, tem o fórum em português que vocês podem deixar lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!